Irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para um tempo na Palavra de Deus. Eu, pastor Wagner de Barros, saúdo os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez aqui com o propósito de trazer algo da palavra que possa abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. Espero que de ontem para hoje você tenha passado bem. Ontem estivemos aqui para o nosso culto de oração e eu estive acompanhando ali todas as pessoas que deixaram os pedidos de oração, as pessoas que pediram oração por alguma necessidade. E que o Senhor Deus possa estar, assim, cuidando da sua oração, da sua causa, do seu motivo. Ele faz, mas Ele espera de nós as nossas orações, que possamos estar, então, descansando e confiando nele, independente das circunstâncias, mas sempre confiando nele. Hoje, então, dia 30 de abril do ano de 2020, ainda no período de pandemia e também de isolamento, estamos aqui, tentando trazer algo que possa abençoar o seu coração. Nosso desejo é que você possa estar assim, se cuidando, não é verdade? E, acima de tudo, firme no Senhor Deus, porque nós precisamos muito dele nesse momento extremamente delicado. Nós vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Enquanto eu oro, eu já, peço a bênção do Senhor para o nosso tempo aqui. Eu já vou vendo aqui também à minha esquerda os irmãos em Cristo, que estão conectados, pessoas que estão acompanhando. Eu espero que para você aí, conectado na sua casa, para você a mensagem hoje possa ser uma grande bênção. E ainda lembro a você que nós devemos compartilhar, agora mesmo, ao vivo, a nossa transmissão para os seus amigos do Facebook, certo? Compartilhe. Não apenas na minha página do Face, nós temos da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, e depois também colocamos essa transmissão no YouTube, na página da nossa igreja ali no canal do YouTube. Então, divulgue. E quem sabe, através dos devocionais, das mensagens virtuais, alguém que você conhece também possa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe aqui nessa noite. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nos ajude a entendermos a Tua palavra, que o Senhor possa ser honrado, exaltado, glorificado no nosso tempo aqui, no nosso estudo. Dá-nos sabedoria, ó Pai, por favor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé, nos ajude nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, convido você, então, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. Vou aguardar apenas alguns instantes para que você possa abrir a sua Bíblia. Também queremos, é claro, sempre incentivar você a ter a sua Bíblia nas nossas transmissões. Confira as passagens, tá bom? Para que você também possa ver e entender melhor a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Hoje à noite nós vamos falar sobre o conforto na multiplicação. O conforto na multiplicação. O contexto de João, capítulo 14, nos mostra vários ensinamentos formidáveis. Acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele tem um diálogo com os seus discípulos, ele conversa com os seus discípulos. Nós vemos ele conversando com Tomé, e Tomé ali até fazendo uma pergunta para ele, Senhor, como podemos saber, sobre qual é o caminho? Vemos o próprio também discípulo do Senhor, Filipe, fazendo um pedido para ele. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E também vemos Judas também fazendo uma pergunta para ele. O que há de nos mostrar a nós e não ao mundo?
são contextos ali de diálogos, conversas de uma maneira particular, mas acima de tudo que nós aprendemos, eu estou citando essas ocasiões, que nós aprendemos é que o Senhor Jesus, ele quer conversar com os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele tem uma alegria, na verdade ele tinha uma alegria tremenda em instruir os seus discípulos, em conversar com os seus discípulos, em mostrar para eles, né, como deveria ser feito um trabalho. E é justamente por isso que ele era o mestre e os homens eram os discípulos, os alunos. E isso não é diferente hoje. Eu gostaria de dizer assim, de uma maneira bem clara, podemos olhar na Bíblia que o Senhor Jesus continua querendo conversar conosco, ter um relacionamento conosco. Ele continua sendo mestre e nós somos, a exemplo daqueles homens, nós somos os seus discípulos, nós somos os seus alunos. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre o conforto na multiplicação. O conforto na multiplicação. O que é a multiplicação? Multiplicação nada mais é do que uma operação matemática, né, que pode ser desde básica até um pouquinho mais complexa. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando estamos na escola, não é verdade? E hoje à noite eu quero pegar o termo apenas como, assim, uma ilustração para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o que o Senhor Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos ali, né? Já que ele queria e quer conversar conosco, vamos ver o que ele está conversando com eles. E eu creio que esta palavra ela é oportuna, por quê? Porque ela é uma palavra de conforto. O que o Senhor Jesus Cristo aqui traz é uma palavra de consolo. E nós estamos vivendo dias difíceis. Eu creio piamente que esse devocional ele vai ser uma bênção em cada coração. Então, sem mais delongas, vamos entender nessa noite o que é que o Senhor Jesus ele está falando aos seus discípulos e a maneira como ele está confortando os seus alunos. Então, vamos a este ensinamento da palavra de Deus, esses 3 pontos desta lição da palavra de Deus para nós nessa noite. Em primeiro lugar, nós vemos a dupla convicção. A dupla convicção. Jesus aconselha os seus discípulos a crerem em 2 coisas. Olha o que diz. Não se turbe o vosso coração, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus, então, agora, em primeiro lugar, ele ensina aos seus discípulos que eles deveriam crer. Eles deveriam crer. Em breve, Jesus Cristo não estaria mais com eles, mas eles precisariam continuar a jornada ministerial deles, a vida cristã deles, eles precisariam continuar crendo em Deus e crendo também nele. É interessante, porque quando você lê todo o contexto aqui, nós vemos que praticamente o assunto principal dos próximos versículos, né, ou desse contexto, é o Pai Celestial. O Pai Celestial, ele está sendo, assim, desejado, eles estão querendo as informações do Pai Celestial, eles estão querendo saber como que é o Pai Celestial. A conversa é sobre Deus, é sobre o Pai Celestial. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele, de certa forma, ele ensina que ele e o Pai, eles eram um só. Então, eles deveriam, em primeiro lugar, entender isso, que assim como o Pai era tão desejado, ele, Jesus, também deveria ser. Assim como o Pai era e é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, ele, Jesus Cristo, também era e é o Criador dos céus e da terra. Deveria ser o Deus de Israel. Eu separei até aqui uma frase que eu gostaria de ler para você, eu achei muito interessante. Essa frase diz assim: há um Deus na ciência, um Deus na história e um Deus na consciência, e esses 3 são um. Verdade. É uma frase que fala sobre Deus. Um Deus na ciência, um Deus na história e um Deus na consciência. E esses 3 são um. Isso aqui, esta verdade, falando sobre Deus, ela se aplica também a Jesus Cristo. Então, o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando ali era isso. Não se turbe o vosso coração. Lembra que a mensagem dele aqui é uma mensagem de amparo, é uma mensagem de conforto.
E eles seriam ainda mais confortados se crescem em Deus e crescem também em Jesus, no Filho de Deus. Porque Jesus em breve estaria morrendo na cruz do Calvário, ele seria sepultado, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia, vencendo a morte. Não é verdade? É um ministério assim único, importantíssimo, precioso, singular. E eles tinham que entender isso, que eles tinham que ter uma dupla convicção, né? Crendo em Deus e crendo também em Jesus Cristo. Antes de ir para o segundo ponto, você percebe como aqui a gente percebe assim um ponto crucial da crença? Porque muitas e muitas pessoas, eles creem em Deus, ou pelo menos dizem que creem em Deus, mas existe no mundo uma dificuldade muito grande para crer em Jesus Cristo, para entregar a vida a Jesus Cristo. Aqui é assim, nós poderíamos parar o devocional por aqui, já seria suficiente, mas aqui é um ponto fundamental do consolo, do conforto e da instrução que Jesus está dando para eles. Olha, não se turbe o vosso coração, e só não terão um coração conturbado, um coração aflito, se crerem em Deus, amém, mas se crerem também em mim, porque eu vim para realizar a obra perfeita, que não apenas resgata a alma das trevas, as almas das trevas para a sua gloriosa luz, mas também eu me tornarei pastor destas almas. Então, crede em mim também, assim como devem crer em Deus. Então, em primeiro lugar, uma dupla convicção. Isso nos conforta. Que o Senhor Deus nos ajude. Em segundo lugar, não apenas uma dupla convicção, mas, em segundo lugar, uma múltipla coroação. Uma múltipla coroação. Veja o que diz o versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Em segundo lugar, nós vemos não apenas uma dupla convicção, mas o que confortaria também aqueles discípulos seria o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, e nós estamos ilustrando como uma múltipla coroação. Agora, a matemática ela se torna ainda mais poderosa no texto aqui, não é verdade? Porque diz o quê, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Nós não podemos nos esquecer que a quem o Senhor Jesus Cristo está falando aqui eram os seus discípulos, e eles seriam os homens que estariam abraçando o ministério evangelístico, o ministério de ganhar almas para Cristo, né? Não somente judeus, mas também os gentios, enfim, todo o mundo. A grande comissão seria ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, afinal, dentro assim de um pensamento assim bem básico, chega a ser até infantil, mas com coerência. Tem lugar para todo mundo? Há como assim ter lugar para todo mundo? Então, o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos pregadores do Evangelho, ele está ensinando, na casa de meu Pai tem ou há muitas moradas. Há lugar suficiente para todos, para todos. E não apenas é uma mensagem assim de encorajamento, de conforto para o ministério deles, evangelístico deles, como é também um versículo de conforto e de encorajamento para eles também, porque diz, né? Teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele está dirigindo o foco para os discípulos. Em breve eles estariam, então, saindo, evangelizando, eles morreriam por aquela causa, mas eles estavam, acima de todos, apegados agora, a partir de agora, com uma promessa dada pelo próprio Salvador, pelo próprio Senhor Jesus, e uma promessa de múltipla coroação. Por quê? Porque existem, né, muitas moradas, e ele diz, eu vou preparar lugar para você, para você. Então, irmãos, isso é maravilhoso, porque vivemos dias complicados. Na verdade, desde que o mundo é mundo, o ser humano vive dias difíceis. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, disse Jesus, eu venci o mundo. Então, em segundo lugar, nessa mensagem de conforto,
né, para os seus discípulos, nós vemos a múltipla coroação. Não é maravilhoso saber que nós não estamos abandonados e que o Senhor nos dá dezenas, centenas, milhares, múltiplos motivos para continuarmos firmes no Senhor, servindo a Ele com fidelidade, não parando, mas precisando, é claro, ser firme, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, e precisamos sim ser, por quê? Porque Deus nos dá múltipla coroação. Certa vez alguém disse que se Deus se entrega a nós em promessas, devemos nos entregar a Ele com os deveres. E é verdade. Então vimos a dupla convicção, vimos a múltipla coroação. Em terceiro e último lugar, nesse nosso simples devocional, nós vemos a tripla citação. Tripla citação, versículo 3 diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Bom, mensagem mais de conforto ou de encorajamento do que essa é impossível. Você percebe o que Jesus fala aqui, irmãos? Será que a gente tem consciência do que Jesus está falando? Ele diz: "Eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também." O meu desejo é passar toda a eternidade com vocês. Com vocês. Não podemos nos esquecer que nós não somos eternos, mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é eterno. Quer dizer, nós estamos falando, então, assim, de um tempo presente que daqui para trás, o Senhor Jesus, ele viveu sem nós. E é por isso que Deus criou o homem, né? Para se relacionar com o homem, para ter alegria na criação do homem. E agora o Senhor Jesus está falando para esse homem lavado, esse homem resgatado, que nem eu falei ontem, esse homem redimido, ele está falando: eu quero passar o resto da eternidade, se é que a gente pode falar assim, porque eternidade não tem fim, mas eu quero passar agora com vocês. Com vocês. E existe uma tripla citação aqui, porque ele diz: eu vou preparar lugar, a primeira citação, a segunda, eu virei outra vez, a segunda citação, e a terceira, e vos levarei para mim mesmo. Três citações do Senhor Jesus Cristo, coisas que ele, depois que disse isso, ele estaria fazendo por eles, e ele estará fazendo por mim, por você. Não é maravilhoso isso? Isso não nos encoraja? Isso não nos deve fazer assim pessoas que, seja a pandemia, seja o isolamento, seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a preocupação, seja o que for, mas isso não nos anima, essa tripla citação não nos anima a pensar assim: devo continuar, vou ficar firme, eu vou olhar para o Senhor. O céu, disse Blanchard, um escritor, teólogo, o céu não é uma recompensa condicional, mas um relacionamento consumado. Que grande bênção. Meu amado, então o Senhor Jesus, ele, através da multiplicação, ele encorajou, ele animou os seus discípulos. Nós vimos hoje a dupla convicção, a múltipla coroação e a tripla citação. Termino o nosso devocional dizendo a você que o Senhor Jesus nos conforta. O conforto através da sua multiplicação. Que grande bênção. Leve essa mensagem. Fique firme. Não desfaleça. Vamos adiante, servindo ao Senhor, até que Jesus Cristo volte. Muito obrigado por você estar conectado aqui. Depois eu vou acompanhar os boas noites, o alô pastor. Sempre uma alegria ver que você está conectado. Deus abençoe a sua vida. Pai, derrame suas bênçãos sobre todos esses que ouviram essa mensagem. E toque no coração daquele que ainda não é um crente em Jesus Cristo e também esteja ajudando aquele que já é salvo, mas precisa de fortalecimento e encorajamento. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.
Desculpe pelo atraso hoje, tivemos um pequeno imprevisto aqui no escritório, mas Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, mais um devocional da Palavra de Deus. E agora eu termino com a nossa divisa, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Uma boa noite. Deus abençoe você.